Olá, você já conhece a função lambda ou utilizou ela aqui no Google Planilhas? Se não, nesse vídeo eu vou mostrar para você como nós podemos utilizar em 3 exemplos e no final ainda tem uma surpresa para você. Então, bora para o vídeo. Aqui na tela, note que nós temos essa tabela onde tem o valor A e valor B. Para somar esse valor, nós podemos simplesmente iniciar com um sinal de igual e eu seleciono esse valor mais esse valor. Dou um Enter e pronto. Aqui ele já trouxe o resultado. Posso fazer esse mesmo cálculo utilizando uma função. Então, para isso, iniciamos com um sinal de igual, coloco a função soma, e aí eu seleciono esse valor e depois esse valor. Note que ele também vai trazer o mesmo resultado. Agora, vamos ver como nós podemos fazer esse mesmo cálculo utilizando a função lambda. Vou iniciar com um sinal de igual e vamos colocar aqui, ó, lambda. O que ela faz? Ela cria uma função personalizada. Então, vou selecionar e aqui ela já me mostra que nós temos 2 argumentos. O primeiro é o nome, ou seja, é como eu vou me referenciar a esse valor dentro dessa expressão de fórmula. E, por último, nós temos a expressão em si, que é o cálculo ou qualquer manipulação que eu queira fazer. Mas vamos ver esse exemplo primeiro. Aqui eu vou colocar como nome de variável valor A, ponto e vírgula, nós vamos adicionar outra variável, que é o valor B. Ponto e vírgula, agora nós vamos para a expressão lógica. Então, vamos colocar aqui, ó, eu quero o valor A mais o valor B. Vou fechar aqui o parênteses da minha função lambda e vamos dar um Enter. Note que deu um erro. Por quê? Vamos ver. Aqui ele está dizendo a função lambda deve ser seguida por uma chamada que inclui os valores reais. Como assim? Bom, se você observar, toda essa parte que eu estou selecionado é a minha função. E como toda função, veja, vamos voltar aqui na célula da função soma. Eu não tenho o nome da minha função e depois, em seguida, nós temos os parâmetros dessa função. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Tudo isso daqui seria o nome da nossa função. Ele está falando, ficou faltando os argumentos. Então, para colocar os argumentos dessa minha nova função, eu vou abrir aqui o parênteses e vou selecionar o valor A e selecionar aqui o valor B. Fecho o parênteses agora dos meus argumentos e dou um Enter. Agora sim, ele trouxe o resultado de cálculo. Então, vamos lá, recapitulando. Eu tive aqui a minha função lambda. Então, tudo que eu colocar aqui refere-se à minha função. E quando eu preciso passar os argumentos para dentro dessa função, eu utilizo aqui os parênteses do lado de fora. Beleza? Vamos ver esse segundo exemplo. Aqui eu tenho essa tabela de vendas e eu quero aplicar um percentual de ajuste para os valores que forem maior que 50. E esse valor é de 5%. Então, vamos lá. Vou iniciar com um sinal de igual, vamos colocar a nossa função lambda. E aqui, como o nome da variável, eu vou aproveitar e utilizar o mesmo nome que nós colocamos aqui no cabeçalho. Vou colocar vendas, ponto e vírgula. Agora, vamos para a nossa expressão. O legal da função lambda é que nós podemos utilizar as outras funções. No caso, eu vou utilizar aqui a função C. Então, vou colocar aqui, ó, C, vou selecionar a nossa função. E qual é a expressão lógica que eu quero usar? Bom, eu quero verificar se vendas, que é essa variável que nós estamos trabalhando, é maior que 50. Se for, qual vai ser o resultado verdadeiro? Bom, nós queremos multiplicar o valor de vendas por... Aí vamos abrir nosso parênteses, 1 mais, e vamos selecionar essa nossa célula que contém a variável de ajuste. Para que ela funcione corretamente, quando eu arrastar para as linhas de baixo, eu preciso travar essa célula, correto? Então, vamos utilizar a tecla F4. Pronto. Vamos fechar aqui o nosso parênteses, ponto e vírgula, e se o valor for falso, o que eu quero exibir? Bom, eu quero exibir apenas o valor de vendas sem o ajuste. Fecho aqui o parênteses da minha função C e fecho o parênteses da minha função lambda. Se você observar, viu que ele ficou vermelhinho aqui.
Se nós passarmos aqui o mouse em cima, ele já vai falar, ó, a função lambda deve ser seguida por uma chamada que inclui os valores. Lembra que nós temos que colocar o valor entre parênteses aqui? Então, vou abrir o parênteses e vamos selecionar o nosso valor de venda e vou fechar aqui o parênteses. Vou dar um Enter, ele já vai sugerir o preenchimento automático, vou aceitar e pronto. Agora já está sendo aplicado, no caso dos valores aqui maiores que 50, o valor de ajuste. Se eu alterar aqui para 10, note que o resultado também se altera, beleza? Agora, nesse nosso terceiro exemplo, eu quero mostrar como nós podemos reutilizar essa função lambda. Então, vamos lá. Iniciar com o sinal de igual, lambda, e vamos agora colocar o nome da nossa variável. Eu vou colocar aqui nome. Mas aí você vai falar, peraí, quer dizer que eu tenho que colocar sempre o nome do cabeçalho? Não necessariamente. No caso aqui, vamos alterar então e deixar apenas como n, ponto e vírgula, e vou colocar aqui a minha expressão. O que eu quero fazer? Eu quero transformar as primeiras letras do nome em maiúscula. Então, vamos utilizar a função pri maiúscula. Aqui eu vou colocar o valor n, que representa o nome. Vou fechar aqui o parênteses da função pri maiúscula e vou fechar aqui o parênteses da função lambda. Vamos abrir o parênteses agora dos nossos parâmetros e vou selecionar a célula que contém o nome. Fecho aqui o meu parênteses e dou um Enter. O que acontece? Se eu quiser agora, eu tenho que replicar essa informação para ele aplicar para as demais células, mas eu gostaria que isso fosse feito de forma automática. Tem como? Claro, vamos entrar aqui na nossa função e, para isso, nós vamos usar uma outra função já conhecida de vocês, que é o ArrayFormula. Vou selecionar aqui, vamos vir aqui para o final e vou fechar o parênteses. É só isso que eu preciso fazer? Não, nós precisamos agora também mudar aqui o nosso intervalo. Ele só está pegando a célula B8. Então, vamos aproveitar e pegar todo esse nosso intervalo. Ok? Vamos dar um Enter e ver o resultado. Note que agora ele exibiu toda a nossa lista de nomes já no formato correto. Aqui está certinho, aqui também. Mas qual é a vantagem de eu utilizar dessa forma? Por exemplo, está vendo que o Bruno Nogueira ele tem um espaço? E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover essa informação. Para isso, eu vou entrar aqui e vou, aqui dentro da função prim maiúscula, colocar uma outra função arrumar. Vou selecionar ela aqui, vou fechar aqui o meu parênteses dessa função arrumar e vou dar um Enter. Observe que agora sim ele aplicou para as demais células. Então, utilizando dessa forma, eu posso simplesmente aplicar a correção em uma só linha e ela já é replicada para as demais. E acabou por aí? Claro que não. Eu estou agora iniciando uma série de vídeos onde eu vou abordar todas as funções que utilizam a função lambda. Sim, nós temos outras funções que utilizam a função lambda para trazer um resultado que sozinho não é possível. Então, se você não quer perder os próximos vídeos da série, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você vai receber todos os vídeos que eu postar aqui. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.